Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós aqui iremos dar continuidade à resolução da prova matemática do Enem 2025, tá certo? Olha só que essa questão 147 aí trouxe pra gente. Com certeza essa questão aí tá entre as 5 mais difíceis, tá bom? Mas é uma questão que se você tivesse uma certa sacada aí, você conseguiria resolver de maneira mais rápida. E é desse jeito que a gente vai resolver aqui no vídeo, tá bom? Olha só o que essa questão trouxe pra gente. Em um jogo digital, há 3 personagens, o herói e 2 vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantenham equidistante dos vilões, gerando indefinição entre eles e com isso não ser atacado. Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou no plano cartesiano o quadrado STUV como a região de movimentação dos personagens, onde V e T representam as posições fixas dos vilões e S a posição inicial do herói, como apresentado na figura, certo? Então a gente tem esse gráfico, né? Esses eixos coordenados. E aí a questão pergunta pra gente qual é a equação da trajetória em que o herói poderá se movimentar sem ser atacado. Bom, ele fala aqui que é, um jeito, né, uma maneira de gerar uma confusão, né, de confundir esses vilões, é movimentar o herói por trajetórias que mantenham equidistante dos vilões. E ele fala que os vilões, né, vão estar nos pontos V e T. Ou seja, tanto o ponto V como o ponto T estão os vilões, né? É onde estão os vilões de maneira fixa, tá certo? Então nesses dois pontos aí, os vilões estão fixos. Ok. Então qual seria a trajetória equidistante a esses dois pontos? O que significa equidistante? Que tem uma distância igual, que tem uma distância semelhante, tá certo? Então perceba, se eu traçar a diagonal desse quadrado, se eu traçar um segmento aqui, ó, que vai ser equidistante a esses dois vértices, né? Que vai ser equidistante a esses dois vértices V e T, que é onde os vilões estão fixos, é isso? Então, se eu andar nessa trajetória aqui, com certeza eu vou estar equidistante, né? Essa distância aqui, ó, de T até até esse meu segmento de reta, vai ser a distância de V, não é isso? Até esse mesmo segmento de reta. Então, beleza, são segmentos equidistantes. Se eu andar nessa trajetória aí, eu vou estar equidistante desses dois vértices, é isso? Ok. Então a questão pergunta qual é a equação da trajetória em que o herói poderá se movimentar sem ser atacado. Então beleza, a gente aí já definiu a trajetória, né? Essa é esse segmento de reta, seria essa função, né? Se a gente prolongasse, seria essa função aí que vai representar, é isso? Que pode representar a trajetória, né? Por onde eles podem se mover nesse plano aí, nesse plano cartesiano. Beleza. Olha só, a questão pergunta pra gente qual vai ser a equação, né, dessa função, qual vai ser a equação dessa reta, né? Beleza. Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que observar. Essa função, vamos supor que eu prolongasse aqui, né? E ela realmente, a gente pode prolongar ela, porque não vai ter nenhum problema. Se eu prolongasse ela aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Se eu prolongasse essa função. Bom, não ficou perfeitamente reto, mas dá para perceber mais ou menos o jeito que a gente quer pensar aqui, né? Se eu prolongasse ela, certo? Se eu prolongasse essa função, a gente iria enxergar uma coisa. A primeira coisa que a gente tem que analisar, e a gente já pode olhar para a alternativa, é justamente o seguinte: essa função, essa reta aí, ela é crescente ou é decrescente? Perceba, ela é decrescente. Por que é decrescente? Porque à medida que eu avanço no eixo X, eu diminuo no eixo Y, não é isso? Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, e esse outro ponto aqui, eu sei que o meu X aumentou, não é isso? Eu andei para a direita, e à medida que eu andei para a direita, o meu Y diminuiu, não é isso? Então a gente já sabe que essa reta vai ser decrescente. E a gente sabe que quando a gente está diante de uma reta, a equação vai ser f de x igual a x mais b. Então, quando a minha reta é decrescente, o meu a ele é menor do que zero. O meu a é negativo. Qual dessas equações aqui apresenta o A negativo? Perceba, a D e a E apresentam um A positivo. O A aqui ó, vale 3 em ambas, certo? Então o A ele não pode ser maior que zero. O A ele tem que ser menor que zero. Ele tem que ser negativo. Então a primeira coisa que a gente poderia analisar para conseguir, né, resolver essa questão da maneira mais rápida é analisar esse coeficiente angular dessa reta, dessa função. Beleza? Ok. Então até então, A, B e C, os coeficientes são iguais ali, né? E estão negativos. Beleza. Mas olha só, qual seria então, certo? A equação aí que melhor poderia representar, é isso, essa minha reta. Perceba, o que significa o coeficiente b?
a gente inicialmente trabalhou com o coeficiente A, né, tá aqui, e agora se eu olhar para o coeficiente B, o que diz o coeficiente B? O coeficiente B é o lugar em que essa reta toca o eixo Y. Então, minha pergunta é, se essa reta vai tocar aproximadamente aqui, né, no eixo Y, se eu prolongasse aqui o eixo Y, vamos supor que eu prolongasse aqui o eixo Y, prolonguei o eixo Y, essa reta ela vai tocar mais ou menos aqui. Saiu aqui da página, mas vou voltar. Essa reta vai tocar mais ou menos aqui, no eixo Y, é isso? Então, se ela vai tocar mais ou menos ali, não tem como B ser negativo, concorda comigo? Porque, olha só, se o zero está aqui e ela vai tocar aproximadamente aqui, concordo que vai ser um número, assim, positivo, né? Não sei se vai ser 10, 15, provavelmente vai ser 20, né? Porque é ou 20 ou 16, porque a letra A e a letra B apresentam coeficientes positivos e até então elas são as que apresentam aí, né, nenhuma contradição. A que apresenta contradição com base no coeficiente B é a alternativa C. Por quê? Porque o coeficiente B está negativo. O B aqui não tem como ser negativo, ele está depois do zero, ele está acima do zero, beleza? Então a letra C também está descartada, porque aqui o B, ó, é onde a gente vai tocar o Y, é onde toca o Y, ok? Beleza. Então agora sobrou a letra A e a letra B. Olha só, uma coisa que a gente tem que analisar agora. Perceba esse ponto esse ponto S aqui, né? Esse ponto S, ele trouxe pra gente ali, ó, as coordenadas 6 e 2, ou seja, o x vale 6 e o y vale 2, né? Lembrando que sempre é o x e o y. A gente coloca os pontos cartesianos, as coordenadas dessa maneira, o x e o y. Ok, então né, se eu jogasse em alguma dessas equações aqui, o x valendo 6, será que o meu y iria ser 2? Bom, vamos testar isso. É a maneira que a gente pode resolver mais fácil a questão agora. Então, quando o meu x for 6, vou colocar aqui, ó, y vai ser igual a menos 3 vezes 6 mais 20. A questão fala que quando x é 6, né, nessa reta, quando x é 6, o meu y é 2. Vamos ver se isso acontece. Nesse caso, ó, como é que vai ficar aqui? Y vai ser igual a, quanto é menos 3 vezes 6? É menos 18, né? Então, menos 18 mais 20. Menos 18 mais 20 é igual a quanto? A menos 2, né? Aliás, a mais 2, né? Menos 18 mais 20 é igual a 2. Então, y é igual a 2. Y não é, até então, né? Y é 2, não é isso? Então, até agora, a gente não tem nada aqui de errado. Bom, e na letra B? Será que, se eu jogar o meu x valendo 6, o meu y vai ser igual a 2? Olha só, mesma reta, né? Mesma equação ali. Menos 3 vezes 6 mais 16. Então, o meu y vai ser igual a menos 18 mais 16 e o meu y vai ser igual a menos 2. Olha só, o y aqui é igual a 2, não é igual a menos 2. Então, nesse ponto S, que é o ponto em que essa trajetória, que essa reta vai passar, na letra B, isso não vai acontecer, né? Por que não vai acontecer? Porque quando o meu x for 6, o meu y vai ser 2, né? Então, a trajetória não seria essa. E a trajetória mais correta aqui para isso, a trajetória ideal, seria a trajetória A, menos y igual a menos 3x mais 20, como a gente analisou ali, vai dar justamente igual a 2, não é isso? O nosso valor no eixo y, o nosso valor de y, beleza? Mas eu espero que você tenha entendido essa questão, é uma questão que não é tão difícil, né? Assim, exige um certo grau de complexidade, mas se você olhasse dessa maneira, se você tivesse essa sacada, talvez fosse sair mais fácil, tá? E aí, obviamente, se você fosse usar geometria analítica aí, né, poderia até usar, poderia tirar ali uma mediatriz, o segmento médio da diagonal, né, tentar traçar essa equação da reta, tentar chegar nela. Poderia ser uma saída também, mas com certeza seria bem mais difícil, seria bem mais... seria gastar com certeza muito mais tempo para chegar nesse resultado, tá bom? Mas eu espero que você tenha entendido essa questão, a questão que aí realmente, se você tivesse sacado, você conseguiria acertar ela, beleza? Mas eu peço que você aí deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se você gostou. Eu espero realmente ter ajudado você. Nós iremos seguir resolvendo aí todas as questões de matemática do ano 2025, tá certo? Tamo junto e até a próxima.